cá estamos para mais uma live. E hoje a live me desafia e te desafia, que a gente vai falar sobre enfrentamento. Só que não é qualquer enfrentamento, é o da nossa própria vida. Então esse é o convite da live hoje, pra gente enfrentar a nossa vida. E quem já for entrando, quiser ir mandando pros coleguinhas convidar, eu só vou olhar aqui. Eu tava tentando transmitir no Facebook também, mas eu não sei o que acontece que eu não consigo transmitir no Facebook. Olha lá, meu vídeo já terminou, mas nem começou, gente. Como assim? Eu não consigo transmitir pelo Face. Só um minutinho, tá? Que eu já vou começar aqui, que eu queria transmitir no Facebook também, mas não tô conseguindo. Viu, Heitor? Você disse que era muito fácil. Não é tão fácil assim, ó. Vídeo ao vivo. Beleza, aí eu vou lá. Transmitir ao vivo. Mas só que não tá transmitindo ao vivo. Por quê, Facebook? Nós não somos amigos? Fala, não, você prefere o Instagram. Olha lá, fui de novo, mas não sei se vai dar certo. Boa noite pra quem tá entrando. Quem tiver no Facebook, dá uma olhadinha lá se tá dando certo. Eu tô transmitindo por lá, tentando, né? Vai sem título mesmo. Então vamos lá. Você já convidou seus amigos? Você não convidou seus amigos por quê? Convida, vai. Não custa nada. Mete o dedinho aí, convida 5 pessoas e já ajuda. Vai que essa palavra é para um amigo seu, né? Olha lá, já não deu de novo. Não sei o que acontece no Facebook, tá? Mas tá bom, vamos seguir por aqui pelo Instagram mesmo. Então eu vou falar sobre enfrentar a vida. E por que esse tema hoje? Porque muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de como elas enxergam a vida. Isso faz toda a diferença. Deu certo pelo Face, amiga? Ai, que bom. Tem uma pessoa, é você? Então, Ai, meu norte tá mais perto possível aqui. É isso. Compartilha lá pelo Face também, gente. Entra lá no Face e compartilha, que eu nunca fiz live por lá, então acho que não vai chegar em muita gente. Por quê? Todos nós, inevitavelmente, né, nós temos vários desafios. Eles são diferentes, né? Eles são diferentes em quantidade, eles são diferentes em níveis de dificuldade. E o que diferencia, né, principalmente as pessoas, como elas encaram esses desafios que a vida apresenta. Muitas nem sequer compreendem que isso é um desafio, que é algo a ser superado, né? Muitas vezes, quando algo surge na vida como uma dificuldade, as pessoas se sentem oprimidas pela dificuldade. Elas encaram como um fardo, como um peso que veio para cair sobre elas e fazer com que elas não vivam mais, ou que elas se contentem com determinadas realidades, que elas se sintam de fato oprimidas, fragilizadas, ou com que elas tenham que diminuir a velocidade dos planos, dos sonhos, enfim, do que elas têm que fazer na vida. Gente, eu tirei minha blusa, mas eu vou ter que colocar, porque eu tô com um pouco de frio. Parei um pouquinho. Então... Tá frio aí, gente? Nem tá, né? Hoje tá um calorzão da pica. Então o que diferencia principalmente? Algumas pessoas, quando elas se deparam com alguma dificuldade, elas simplesmente se recusam a desistir. Se recusam. Elas podem não compreender a grandeza do problema, elas podem não compreender exatamente de onde vem, como fazer, como lidar, mas simplesmente a opção de desistir não faz parte da forma como ela encara a vida. E outras, não. E outras já têm muito mais uma visão e uma forma de encarar as coisas com esse perfil de desistência, né? Hoje eu tava estudando, fazendo meu devocional diário, e aí veio uma questão assim que
eu me identifiquei muito e eu acho que algumas pessoas vão se identificar também. A gente tem uma frase de opressão que a gente repete diariamente. Uma frase que nos leva à desistência diariamente. Quando tem algo difícil, sabe, o que tá te cobrando, que é cansativo e que você se sente muitas vezes frágil diante daquilo, não importa o que seja, você tem uma frasezinha negativa que você costuma repetir, sabe? E aí nesse texto dava vários exemplos, assim, eu não aguento mais, se isso acontecer mais uma vez eu juro que eu vou parar, não, é sério, essa é a gota d'água pra mim. Frases como essa que a gente costuma repetir e entram na nossa mente, elas têm peso sobre a gente. Então, o que acontece? O meu principal objetivo é fazer você compreender uma questão muito central sobre isso. Você faz isso. Inevitavelmente você faz isso. Você tem pequenas frases, ou grandes, não sei, que você repete. Você já faz isso. Se você já tem uma frase que você costuma usar, que ela te desestimula, ou seja, ela não vai te fazer vencer, crescer, expandir ou melhorar, você repete, mas ela já é uma frase que não te leva para um confronto, que te leva para a desistência, para o desânimo. Se você já faz isso com essa frase, por que é que você não pode ter novas frases e estimular essas novas frases que, ao invés de te desanimar, te desmotivar, elas vão te estimular? Por quê? Porque isso na prática funciona muito. Só que no começo, como qualquer processo de transição, de mudança, você vai se questionar muito. Porque existe um processo cerebral que ele te questiona, ele faz você se perguntar se aquilo vale a pena, se aquilo faz sentido, se vai servir mesmo pra você. O cérebro, às vezes, eu gosto até de falar, às vezes dá uma sensação que rola até um cinismo, sabe? Porque assim, não é desse jeito que ele faz, como eu tô falando. Mas a forma que eu tenho de perceber me ajuda a compreender o funcionamento dele. Porque quando a gente entra naquela lógica de que boa noite pra quem tá no Facebook, eu não sei quem tá, mas boa noite. E pra quem tá entrando aqui também. Me ajuda a pensar o seguinte, o cérebro é uma grande máquina, uma ferramenta poderosíssima. Só que ele tem uma forma de trabalhar que é para economizar energia, né? Que foi assim ao longo dos anos e tudo mais. Por quê? Porque assim, quem economizava mais energia, né, sobrevivia por mais tempo. Isso é uma questão ancestral, né? O cérebro passou por uma evolução. E isso se manteve lá no nosso tronco encefálico. E isso domina muitas vidas, mas não domina todas. Por quê? Porque aquelas que acessam essa informação e começam a criar ferramentas, gerar estratégias para começar a ter um pouco mais de controle sobre isso, elas vão ter resultados diferentes. Então, aonde que está essa questão? É a forma que você reprograma a sua mente, a forma que você reprograma o seu olhar para o mundo. E isso não é simples. Não é simples, mas é possível, é plenamente possível. E isso que diferencia as pessoas quando elas começam a ter pequenos resultados e elas não desistem e não param. Então isso faz... Mas Giovana, do que você tá falando? Eu tô falando de qualquer coisa. De uma pessoa que antes ela não tinha perspectiva nenhuma de vida, mas ela assumiu um risco. Ela assumiu um risco, seja lá qual for a natureza do risco. E ela teve resultado, isso gera um reforço. Faz com que ela pense além daquilo que ela pensava antes. Porque às vezes quando ela assumiu esse risco, ela nem fazia ideia do que ela ia colher, do resultado que ela ia ter com essa atitude que ela teve. Mas quando ela tem um resultado, o resultado fala por si só. E ela só tem um resultado quando acontece o quê? Uma ação. Então, sem ação, ela ficaria no pensamento talvez uma vida toda, né? Às vezes com medo, insegurança, ou nem sabia o que ela ia colher. Só que quando ela tem a experiência, que a gente fala, quando a pessoa entra em contato com aquilo que ela imaginou, ela tem a oportunidade, então, de dar um novo significado. E aí, contra o resultado, o cérebro não tem argumentos. Quando você tá só... Boa noite, gente, pra quem tá entrando.
quando você tem só pensamento, você perde, porque ele tem infinitamente mais argumentos do que você. Então, por isso que a pessoa que ela pensa muito, ela é muito ansiosa, ela tem muita dificuldade de materializar um projeto, porque ela já tá há tanto tempo nesse ciclo, sabe? Que ela se perde no pensamento, ela tem uma grande ideia, ela imagina aquela grande ideia, ela visualiza aquela grande ideia, mas ela não passa desse nível, ela tem muita dificuldade, porque a cada nova grande ideia, a cada nova estruturação dessa ideia, ela vai gerando um montante de energia que fica focado nessa parte, na parte ideal, na parte fantasiosa, na parte que idealiza. E vai ficando cada vez mais enfraquecida a área que entra em ação, que assume riscos, que entra em contato, que tem as experiências. E o que acontece? Com o passar do tempo, uma pessoa que pensa muito, que idealiza muito e faz pouco movimento, tem pouca ação, coloca pouco do que ela pensa em prática, o cérebro começa a falar assim, nossa, que bom, né? Assim, que legal, a gente não tem que gastar energia, tá tão bom aqui, vamos continuar só pensando? Vamos continuar só imaginando? Não vamos gastar energia com isso não, para! Aos outros projetos, você só pensou, você não fez, e aí ela vai ficando, vai se habituando a não colocar as coisas em prática. E aí, às vezes, quando ela coloca algo em prática, às vezes sem nem planejar, e ela tem resultado, contra o resultado, o cérebro não consegue fazer esse processo, entende? Que é como se fosse assim, aquele negócio mata a cobra e mostra o pau, entendeu? Você não planejou matar a cobra, mas se no meio do caminho você matou, e aí você viu que foi você, tem um resultado, você não tem como o cérebro ir contra isso, entendeu? Então, o que acontece? Se você já tem um processo de pensamento que você já faz isso, que não é a seu favor e que é automático, porque eu sempre dou o mesmo exemplo, o exemplo das vaquinhas lá. Se as vaquinhas estão no meio do pasto e elas passam sempre pelo mesmo caminho, aquele caminho vai se abrindo, vai se formando, vai ficando cada vez mais fácil, mais claro. Naquele caminho não tem dificuldade, não tem obstáculo, não tem buraco, ele é reto, ele é limpo, ele é liso e ele vai me levar para a água. Boa noite, boa noite. O que vai acontecer? A vaca vai escolher um caminho diferente no meio do mato, aonde ela nunca passou, que ela não sabe se tem bicho, ela não sabe se tem um buraco, ela não sabe o que tem, é um caminho desconhecido, ou ela vai escolher o mesmo caminho, que é aquela rota que ela é conhecida, ela não precisa nem acionar o mecanismo, ela já vai ali, ó, automaticazinha ali, já vai chegar lá no objetivo dela. É óbvio que ela vai escolher um caminho mais fácil, um caminho conhecido. Agora, com o cérebro é a mesma coisa. Se você já tem uma forma de pensar, né, muito automática, o que ele vai usar? A ferramenta que ele já tem à mão, que é aquilo que já é acostumado a fazer. Então, ele vai acionar essa frase negativa, essa frase de desmotivação, quando você tá numa situação que te pressiona, sabe? Que te cobra, assim, que faz você falar, meu Deus do céu, mas que coisa! E que te gera essa questão de desistência e desânimo. Uma sensação de você estar entregue, sabe assim? De você abandonar o barco, de você desistir. Então, essas são as palavras que mais vêm quando a pessoa se depara com uma coisa que é muito difícil para ela. O que as pessoas costumam, então, fazer? Acionar esse mecanismo ali. Eu juro que se acontecer mais uma vez, eu não vou mais. Não, é sério, essa foi a gota d'água pra mim. Não, eu não vou aguentar mais. Então você começa a fazer essas coisas sem se dar conta. E o que vai acontecer? Você está falando para você mesmo, você está se desestimulando, você está se colocando numa posição de desânimo e você já está declarando que você perdeu aquilo. Porque alguma dessas frases tá motivando o seu cérebro a continuar? Não, tá falando assim, se acontecer mais uma coisa eu vou desistir. Se acontecer mais uma vez eu vou parar. É isso que você tá falando. Então, o que vai acontecer? Se acontecer mais uma vez, você vai parar. Então, e é um processo que acontece muito assim,
automático. Por quê? Porque é um movimento que o seu cérebro já faz, já se acostumou a fazer. Então, por que hoje a live se chama Enfrentar a Vida? Porque assim, inevitavelmente essas coisas vão acontecer na nossa vida. Só que assim, como você encara isso? As dificuldades, os obstáculos, né? A Camila tá aqui hoje, como que é que ela falou pra mim? Não me lembra? Ufa, atrás de ufa, alguma coisa assim. Quer dizer, sempre assim, né? Vamos lá, vamos pra próxima. Se você encara como um desafio, quando eu falo desafio, o que vem na sua mente? O que você pensa? Né? Quando a gente fala, sei lá, nossa, fulano encarou um desafio, esse trabalho é um desafio, criar, né, filhos é desafio, um casamento é desafiador, um relacionamento com uma pessoa assim é um desafio, atravessar isso é um desafio, começar trocar de profissão é um desafio, coisas que, né, assim, que a gente se propõe, que a gente olha fora do nosso contexto, a gente consegue perceber essa dinâmica. Nossa, olha que interessante, o fulano se colocou num desafio, né? Ele tá lá, tararã, tararã. Então você consegue visualizar quando é sobre o outro. Mas quando é sobre a gente tem mais dificuldade. Por quê? Porque a gente aciona esse gatilho do desânimo e como se você colocasse um limite. Você coloca um ponto assim, ó, eu vou só até aqui, entendeu? Entendeu? Eu vou fazer só isso aqui, chegou disso aqui, não dá mais pra mim, acabou, encerrou. Quer dizer, mas é um desafio. Ou seja, você é desafiado a continuar, porque é sobre você, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, aquilo que você mesmo se colocou. E uma das ferramentas que a gente utiliza, que a gente pode e deve utilizar para a gente se manter nessa direção, nesse olhar de desafio, é quando você tem uma imagem, uma visualização futura da onde você quer chegar ou do que você quer conquistar. E embora isso seja carne de vaca, todo mundo já conheça isso na teoria, a gente não costuma de fato aplicar na prática. A gente não costuma fazer isso. O Márcio falou, temos que superar, jamais desistir todos os dias. Sim, isso é uma realidade, mas o que de fato a gente faz nos nossos dias? Tem muitos dias que a gente está mais aberto para desistir do que para superar. Então, uma das ferramentas que funciona muito é você ter essa clareza do que você quer conquistar, onde você quer chegar. Só que, para isso funcionar mesmo, isso tem que ser simples. Quanto mais complexo for, mais você vai acionar essa parte assim, ai meu Deus, mas é muito trabalhoso, então não vai motivar, na verdade vai gerar um processo contrário, sabe, vai acionar um desânimo ainda maior, porque a gente vem de uma sociedade assim, de uma criação, na verdade, uma questão mais cultural, de que assim, quanto mais trabalhoso, mais complexo, mais a gente aciona esse lugar de desânimo, né, então por isso que é muito frequente a gente ter essa ideia de me aceita, Vânia? Você quer partilhar alguma coisa? Você já tá na live, seja bem-vinda, inclusive a todos que estão aqui. Esse convitezinho aqui é para você falar comigo, aí você vai entrar aqui na tela e a gente vai conversar junta. Se você tiver algo para partilhar, eu te aceito sim. Então, a gente tem uma coisa muito complexa. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, você tem um sonho de ter uma casa própria. Então, você se depara com contas, com planejamento, com coisas que você tá tendo que fazer agora, por exemplo, um trabalho extra, o que mais? Você tá tendo que lidar com pessoas que se você não tivesse construindo a sua casa, você não estaria lidando, você simplesmente teria saído de algumas relações. Tô dando um exemplo aleatório, tá? Então, o que mais? Você está morando em uma casa um pouco mais inferior para você pagar menos aluguel, você tá com um carro mais inferior, por quê? Porque você tá com seus olhos voltados para a construção da sua casa. Agora, se você imaginar uma mansão, uma coisa que é um pouco distante da sua realidade, uma mansão talvez seja a realidade de alguém aqui. Mas assim, o que eu quero dizer é quanto mais distante do que você pode alcançar, do que é real pra você, mais vai gerar esse desânimo. Então assim,
Imagina o seu real possível, sabe? Não, o que que eu preciso? Eu preciso mesmo de uma casa desse tamanho, com tudo isso que eu quero e tarará, tarará. Não, eu preciso de uma casa. Uma casa. Então, o que que você consegue imaginar de uma casa que é possível, que você vê, cara, não, isso eu consigo. Imagina isso. Imagina isso, porque não tem como, tá? O seu cérebro vai querer falar pra você, não, você não é capaz, você não vai conseguir. Mas você consegue visualizar, porque tá dentro do seu real, tá dentro da sua realidade. Aí é onde você olha pra essa pessoa que é difícil, você olha pro seu carro que já tá velho, que você deveria trocar, você olha pra sua casa que tá um pouco mais simples, e aí você fala, não, eu posso lidar com isso por mais um tempo. Por quê? Porque você tá visualizando a construção da sua casa. Então, isso facilita, isso ajuda, mas isso não basta. Por quê? Porque você tem que começar a romper com os pensamentos. Por quê? Tudo começa no pensamento. Tudo começa em como você pensa, né? Como você visualiza mentalmente. E já dizia, se você consegue visualizar mentalmente, você então chegará. Só que isso é para os dois lados. Se você começa a visualizar coisas negativas, coisas dando errado, suas fragilidades se sobressaindo, você desanimando e desistindo, é exatamente isso que vai acontecer. E a mesma coisa é o contrário. Ai, nada a ver. Gente, por favor, não subestimem. A gente tá tão fragilizado, numa sociedade tão fragilizada, porque a gente subestima o nosso próprio poder. Mas aí a gente olha pro coleguinha que faz sucesso na internet e a gente acredita que ele faz aquilo. Mas quando eu falo assim, você que tá aqui pode fazer isso, você não acredita. Então, essa é a diferença entre o coleguinha que consegue e você que não consegue. Por quê? Porque ele acredita que ele pode e ele vai lá e ele faz. E se você não acredita, você não vai fazer. Não importa, você pode ter o melhor coach do Brasil. Se você não consegue se visualizar na situação e você superando um obstáculo, uma dificuldade interna que você tem, você não vai mesmo superar. Porque tudo começa em você. E se você já tem por prática ter um pensamento, assim, mais desmotivador e, assim, um tanto vitimista, né? Tô tendo cautela com as palavras que eu quero usar, mas a real é que quanto mais vítima você se perceber, e não fiquem chocados, mas a gente é muito vítima, quanto mais vítima você se perceber, mais longe você tá de alcançar as coisas. Porque assim, mas ele conseguiu, né? Porque ele teve ajuda. Mas é que pra ele é mais fácil, né? Mas ela é bonita, né? Então, mas só que o pai dele... então, mas é que a irmã dela ajudou. Então, mas é que... Então, quanto mais essas justificativas emanarem de você, surgirem do seu pensamento, às vezes você tenta disfarçar, não fala pro coleguinha, mas no seu pensamento tá lá, ó. Sempre para o outro é mais fácil, por isso que eu não venço, por isso que eu não conquisto, por isso que eu não chego lá. Entenda. Por isso que ela tem que ter esse foguinho. É sobre você enfrentar a sua vida. Eu tô falando do foguinho aqui no título, tá? Se você não encarar a sua vida de frente, se você não se abrir pra ela de frente e parar de achar culpados, ou achar que a vida do outro é mais melhorzinha, mais facinha, mais não sei o que, cara, não tem dessa, entende? Cada um tem sua própria jornada e não importa pra você. A dificuldade do outro pode ser mais fácil, porque você tem aquela habilidade. Só que tem uma puta dificuldade sua que também tira de letra e você não consegue ficar patinando. Então, a real mesmo é sobre você olhar pra sua vida, como você lida com a sua vida, como você encara as coisas que aparecem, se todo obstáculo é o fim da linha pra você, se toda dificuldade é o fim, ou se aquilo simplesmente faz parte que você pode e deve começar a encontrar beleza nas coisas, sabe? Porque assim, é claro, tem histórias extremamente tristes e difíceis. E quando a gente atende na clínica, é muito claro a gente ver o amargor que isso gera na vida das pessoas. E é muito compreensível, entende? Agora, se a pessoa ficar a vida inteira justificando a existência dela em cima daquela dor, daquela fragilidade ou daquela situação trágica, ela não vive mais. Ela congela nessa cena e aí ela não faz mais nada. E na verdade aí a existência dela de fato vai ficar
insossa, vai ficar de fato sem esse sentido que as pessoas estão sedentas, que elas estão desesperadas por ter. Porque o sentido tá em exatamente você olhar a sua história e entender que aquilo ali faz significado e é pra você. E a partir do momento que o outro olha e desvaloriza, desmerece, enfraquece, não dá o valor que aquilo tem, é porque não é você. E você não precisa esperar isso do outro, você não deve esperar isso do outro, mas a gente faz isso com muita frequência. Mas a questão é começar a entender isso, que essas coisas levam tempo, que o ser humano leva tempo para tudo, que é um grande processo, uma grande travessia, um grande aprendizado, e foi assim desde que a gente nasceu e vai continuar sendo assim. Só que a gente vive numa sociedade que é tudo assim, pá, 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 pá. É muito legal quando a pessoa vem na terapia e ela acha que na primeira sessão ela já vai resolver a vida dela, aí não resolve e já gera uma frustração. Alô, você tá há 10 anos com aquela situação e você sozinho não conseguiu resolver. Daí você vem em uma sessão e acha que vai, né? Mas enfim, esse não é o caso. Nasceu em berço de ouro, pra ele é mais fácil. O Heitor falou: arroz, boa noite, a todos se agasalhem, pois o frio tá demais. É, realmente, hoje tá muito frio. Então, encare, enfrente a sua vida e comece a olhar as coisas como grandes oportunidades de aprendizado. É isso que vai fazer a tua vida ter significado. É isso que vai fazer a tua vida ter sentido. Sabe por quê? Porque se você olha e consegue apreciar a vida de alguém, você consegue ver beleza na vida de alguém, você começa a desejar aquela vida, é como se você não tivesse imprimindo significado na sua. Então, a sua de fato não vai ter sentido. Por quê? Porque você vê sentido na vida do outro. Como que isso muda? Quando você começa a entender que cada um tem a sua jornada, e você traz isso para sua prática. Sabe por quê? Conversas de esquina que a gente tem com boas pessoas, não são pessoas ruins. Elas são boas pessoas, só que as pessoas estão extremamente automatizadas nessas frases prontas. Gente, só que a pessoa não tá conectando. As pessoas não estão conectando com o que está indo das suas bocas. Ai, não, mas a vida é assim mesmo, né? Cada um tem a sua vida, né? Cada um tem o seu problema. Não, minha filha, mas é assim mesmo, cada um tem o seu... Mas ninguém acorda o que isso significa, cara. Significa que não dá pra você nem ficar julgando o outro e nem ficar querendo viver a vida do outro. E que quando algo se apresenta pra sua vida, a primeira coisa que você tem que falar: qual é o sentido disso? O que esse obstáculo, o que esse desafio quer me ensinar? O que esse negócio tá me ensinando? Eu sei que eu falando assim, às vezes pode parecer um pouco irônico, porque de fato, quando alguém me falava isso, eu me sentia desafiada, né? Porque quanto maior o problema, mais vontade de dar soco na cara de quem fala isso você tem, né? Porque quando fala isso, você acredita que só se aplica a coisas simples. Mas na verdade, quanto mais complexa a coisa for e você conseguir fazer a mesma reflexão, melhor você vai sair dela, mais inteiro você vai sair dela e mais aprendizado você vai retirar dela. Porque é o seguinte, quanto maior o problema, mais você aprende. E embora você já saiba disso e você fale isso para as pessoas, quando você tá no meio do problema, a gente tem muita dificuldade de perceber isso. Na verdade, a gente entra nas frases automáticas e começa aquele processo lá, tararã, de reclamação, nananana, tudo aquilo. E a gente não consegue experimentar, a gente não consegue vivenciar o problema quando a gente tá no meio dele. Por quê? Porque é difícil e doloroso? É só por isso. Porque é difícil e doloroso, porque ninguém quer passar por isso. Mas a real é que quando a gente tem essa mudança de percepção, aí de fato a gente entendeu aquelas frases prontas que todo mundo gosta de compartilhar nos stories da vida, né? O negócio é o caminho, aproveite a caminhada, não é sobre a linha de chegada, tarará. É isso. O que é a caminhada? Depois que você venceu um obstáculo, você entendeu, fala, putz, olha o que eu aprendi. Só que quando você tá no meio, você só consegue xingar o negócio, você só consegue se desanimar com aquilo só parece que tira a sua energia. Mas na verdade é exatamente naquela hora que você tem que olhar e falar, cara, o que eu tô aprendendo com esse negócio? Sabe, você tem que se comunicar com o negócio. Isso que é enfrentar a coisa, sabe? Assim, nossa, mas caramba, mas tinha que ser assim, sabe? Você tem que ter uma
Você tem que ter não, né? Eu tô fazendo sugestões aqui de formas de que você pode utilizar para você lidar com as dificuldades, né? E eu sei que não são todos os dias, que a gente não consegue fazer isso todos os dias, mas acontece que quanto mais você exercitar, mais você vai conseguir fazer, né? Agora, se você olhar pra minha cara, escutar minha conversa, achar que isso é uma besteira, uma grande bobagem, você já pode até sair, porque de fato pra você não vai fazer diferença nenhuma, porque tudo começa na tua mente, né? Igual você tá assistindo lá um processo de hipnose. Se você não acredita, se você fica tipo assim, ó, me convença, ai, duvido, ai, não sei o que, você acha que vai acontecer algo com você? Não vai. Por quê? Porque é o seu próprio cérebro que domina a parada, ninguém tem controle sobre ele além de você mesmo. Então a hipnose precisa que você tenha confiança, que você tenha entrega no processo para você ter resultado. Sabe por quê? Quem faz o milagre é o seu próprio cérebro através de uma condução de um profissional. Então o trabalho de hipnose é isso. Agora, se você tá lá, o cara tá falando com você, você tá assim, e lá dentro, nossa, que bosta, pra que serve isso, não sei o que, desculpa a palavra, ninguém me pega com essa conversa, nananana. É exatamente isso que tá acontecendo com você, né? Então, sobre isso, sobre as frases prontas que a gente tá acostumado a falar, é a mesma coisa. Você pode participar do curso mais fodido que tem, aí você vai lá, aí o cara tá falando as experiências da vida dele. E ao invés de você entrar e mergulhar e navegar no que o cara tá falando, tentar se colocar no lugar dele, extrair, você fica, nossa, mas também já era rico. Ah, mas eu não sei o que, não sei o que. Ah, mas também, olha só a facilidade que ele já teve. Ah, quer dizer, aquilo ali, você não vai aprender nada. Não vai entrar nada em você. Você entrar num curso duvidando, você entrar num relacionamento questionando a pessoa que você está se relacionando, você já visualiza que não vai funcionar, que não vai dar certo. Quer dizer, tudo isso você já é seu próprio inimigo. Faz sentido o que eu tô falando? Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Arroz, desafio sempre surge, mas temos que enfrentar para chegar onde quer, com certeza. Então, tem uma passagem em Colossenses que me surpreende muito, porque assim, a gente tem que estar preparado, mas a gente não tá preparado, né? A grande real é que a gente não tá preparado. Mas a ideia de estarmos preparados é exatamente a consciência de que nós não estamos preparados, e o que nós precisamos mesmo é estar abertos para as dificuldades conforme elas se apresentam pra gente. Então, quando a gente se abre para o obstáculo ou para a superação dele, é que a gente vai atravessar ele, né? Porque se a gente tiver fechado já, ou seja, se a gente já tiver um limite até onde a gente vai e depois daquilo a gente vai desistir, de fato é isso que vai acontecer, porque nós mesmos vamos fazer com que isso aconteça. Agora, quando existe a opção de não desistir, a coisa muda. E é muito incrível, por exemplo, com os meus filhos, né? O meu filho João, ele tem uma tendência a desistir com muita facilidade, muito rápido das coisas. Ele tem uma frustração muito rápida. E eu trabalho muito isso com ele. Mas agora ele tá começando, sabe? E eu consigo ver, não com ele, porque ele ainda tem uma taxa... Uma frustração assim muito rápida, ele quer parar na primeira coisa, ele queria andar de bicicleta, ele subiu, caiu, pronto, desistiu, nunca mais na vida ele vai andar de bicicleta. Então assim, é mais emocional do que de fato uma criança subir e andar. E aí, hoje eu já vejo ele falando pra irmã dele, o que você não pode, Isabela, é desistir. Quer dizer, de alguma forma aquilo tá entrando nele, mas ele leva tempo para processar. E com a gente não é diferente, né? A gente se dá conta das nossas falhas, daquilo que a gente precisa melhorar, das dificuldades maiores que a gente tem. E ainda assim a gente não consegue agir sobre elas no dia que a gente quer, na hora que a gente quer e da forma que a gente quer. Mas o passo inicial é essa consciência. E a partir disso você vai ampliando cada vez mais até que você de fato possa exercer algum controle sobre isso. O que não dá é para você compreender já algo frágil, né? Por que frágil? Porque te torna frágil, te expõe, não é algo que te deixa feliz e satisfeito quando você é ou faz. Então, isso te coloca numa posição de fragilidade.
Quando você se percebe, você já começou a perceber isso acontecendo, você já começou a entender. E aí você começa a assumir aquilo, você começa a falar para si mesmo que não, eu sou assim mesmo, e quem quiser vai ter que me aguentar, vai ter que me engolir, vai ter que não sei o quê. Não, gente, não tá valendo mais, entendeu? O processo de humanidade, quanto mais humano é, mais consciência da sua fragilidade e um pouco mais de consciência sobre as suas ações. O que não dá para você colocar um limite, quer dizer, isso é você colocar limite para si mesmo. Não vamos dar. Se quiser, assim, não dá mais, entendeu? Quem está em constante busca de transformação, de mudar a si mesmo, já tem tanta dificuldade em relacionamentos, já tem tantos relacionamentos frágeis, ainda mais quem não está disposto a mudar, não está valendo mais. Hoje a gente, com tanto esforço, a gente ainda tem dificuldade. Quem dirá se, né, o mundo, o universo tem que mudar para te atender? Não funciona mais. Isso é um processo egóico muito devastador, porque começa a devastar a si mesmo, sabe por quê? Porque o seu desejo interno, na real, é ter grandes e fortes relacionamentos. E quando você fala assim, não, eu não vou me transformar para estar em relacionamentos que me fazem bem, você está dizendo que você impera sobre o outro. E na real, nós precisamos das pessoas. Então, se eu me sinto maior, eu de fato não consigo me relacionar em igualdade. E isso em qualquer tipo de relacionamento, em amizades, em relações profissionais, em relações amorosas. Então, você precisa diminuir para você entrar na frequência para existir um processo de harmonização. Agora, se você sempre tá aqui, quem quiser que me acompanha, ninguém tá interessado, entende? A gente só está interessado quando a gente vê o interesse do outro, é uma troca mútua. E a gente nem percebe que isso tá acontecendo, mas é exatamente isso que tá acontecendo. Se você tá num processo de paquera ali, não sei quem tá aqui, se namora, é casado, não sei. Mas se você faz uma investida, se você investe, se você lança lá seu charme, alguma coisa assim, e você não tem retorno, né? Dificilmente você vai ficar. Dificilmente você vai tentar novamente, dificilmente você vai se arriscar novamente. Ai, mas tem gente que não... Entenda, alguma coisa foi comunicada. Alguma fonte de interesse foi travada, foi um olhar, até um olhar de rejeição, é um olhar de rejeição tipo assim, mas não para, mas não... E tem todo um processo que acontece, inclusive inconsciente, que faz com que as coisas se mantenham entrelaçadas. Não sei se eu me fiz clara, mas enfim, vamos seguir aqui. A passagem de Colossenses é assim... Você precisa ter preparação mental para tudo. E para isso, você precisa estar preparado. Foque a sua mente e mantenha focada. Tão simples. Por que vocês não conseguem? Por que eu não consigo? Meu Deus do céu, o que acontece? Porque não é simples. Olha onde a gente tá. Olha quantos estímulos a gente tem o tempo todo. Quantas vezes eu não pego meu celular para mandar uma mensagem para alguém? Eu já entrei no Instagram, no Facebook, já olhei meus e-mails, já vi o WhatsApp, mas era só uma mensagem. Então, quer dizer, a grande questão somos nós mesmos, né? Hoje mesmo, antes de começar essa live, chamei o Heitor para falar, olha, é o seguinte, eu tenho que fazer mais live, porque já faz tempo que eu preciso colocar tanta coisa para fora, e eu já percebi que meu principal inimigo sou eu mesmo, né? Minha dificuldade de planejar, de me organizar. Então, assim, não tem ninguém que fala, Giovana, você não vai fazer live, o Instagram não falou, Giovana, você não vai fazer live, o mundo não me falou, Giovana, você não vai fazer live. É eu comigo mesma. Eu me organizar, eu me estruturar para poder fazer aquilo que já pulsa em mim faz muito tempo. Então, a grande questão é nós mesmos. Para a gente fazer esse processo de enfrentamento, primeiro a gente tem que aceitar. Aonde não existe problema, você não vai procurar uma solução, percebe? Então, se você acha que tá tudo numa boa e tararã e aceita toda a sua realidade, como você vai transformar ela? Se você se coloca numa posição de que não, né? Olha da onde que eu vim, né? Gente, eu tô muito bem. Se você acha que você já tá, então você vai crescer? Não vai existir um ímpeto, uma busca, uma sede interna. Agora, quando você consegue entender
que onde você tá não é nem a sombra de onde você pode chegar, sempre vai existir um desejo de crescimento, de avanço, de evolução. Então depende muito de como você se vê, de como você enxerga o mundo. Mas é muito, muito importante você entender que tudo começa na sua mente. Então, beleza. Agora, eu preciso muito falar aqui sobre a questão de você enxergar esse limite como um determinante e quando você coloca a opção de que você não vai desistir. Sabe por quê? Porque quando você coloca a opção que você não vai desistir de enfrentar, seja lá o que for, né? Seja a louça nesse dia frio, né? Porque é um desafio lavar louça, porque na minha casa não tem um chuveirinho, né? Porque é sempre quente. E aí você... Gente, é muito fácil desistir, cara. Eu sei que pode parecer assim, nossa, nada a ver, né? Eu vou desistir dos meus sonhos. Não é fácil, olha o tanto de coisa... Mas é mais fácil desistir, porque é só tomar uma decisão e parar. Depois você fica o resto da vida remoendo, em sofrimento, tarana. Mas a decisão, ela é mais fácil. Agora, quando você desiste Você desiste, não. Você escolhe por não desistir, é muito mais complexo. Porque aí você tem que estruturar um plano, entende? Você tem que pensar em alguma coisa. Não é tão simples assim. Desistir é mais simples a tomada de decisão, só que as consequências elas vão se arrastando aí por um longo período na sua vida. Quando tem a opção de não desistir, é mais complexo, só que você se torna muito mais criativo e o seu cérebro funciona muito melhor. Porque se você desiste, é como se você ficasse numa posição neutra, passiva até, não é nem neutra. E aí você tem que aceitar todas as consequências que vierem da sua, desistência. Quando você ativa o modo que não vai desistir, o que acontece? Você tem que pensar em solução, o seu cérebro tem que se mover, você tem que pensar em possibilidades. Então você abre espaço para algo que às vezes você nem estimula, a sua criatividade, entende? Eu vou dar um exemplo assim, bem complexo, mas, por exemplo, a nossa sociedade, ela já tem um formato assim, ó. Se você casar e não dá certo, é só separar, né? Porque hoje é tão simples, vai lá no cartório, negócio muito fácil, só assina um papel e pronto, né? Faz parecer que é isso, mas não é. E quanto mais a gente tenta simplificar as coisas da vida e da natureza humana, mais a gente adoece. Porque não é só isso, não é só sobre papel, não é só sobre uma casa, é sobre vida, sobre histórias, e isso tem profundidade. E a gente, enquanto humano, a gente negligencia isso. Então, hoje se tem essa ideia por causa dessa formação que foi simplificando. Só que os seres humanos são extremamente complexos. Não é à toa que a nossa complexidade hoje não tá tendo vazão. Então, as pessoas estão adoecendo, né? Porque assim, assuntos mais complexos, conversas mais profundas, tudo que é muito assim assusta as pessoas e elas saem correndo, né? Eu percebo muito na live, quando eu começo a aprofundar muito, ou eu falo de umas coisas mais assim, tipo, a negada vaza, porque a gente quer estar assim, entretenimento, né? Contando piadas, falando de coisas boas da vida. Só que acontece que nós somos seres extremamente complexos e às vezes a gente não quer lidar com a nossa própria complexidade. Por quê? Porque pesa. Porque a gente tem que pensar, porque a gente entra em contato, porque é difícil, porque a gente tem que encontrar lugares e às vezes a gente não tá disposto. E cada vez mais a gente tá menos disposto. Sabe assim, trabalhos, pessoas que trabalham com diária, né? Hoje mesmo meu pai que trabalha com isso, falando pra mim, as pessoas escolhem trabalhar um dia. Ela ganha R$150 por dia, ela prefere trabalhar um dia, 2 dias na semana e ficar com aqueles R$300 restrito semanal, do que ela trabalhar a semana toda e ter mais dinheiro, em pensar em mais coisas. Não, é tipo assim, 2 dias tá bom, 300 de boa, dá pra eu sobreviver minha semana e não quero mais saber de trabalhar, porque ela tem essa opção. Cada vez mais, sabe, essa facilidade, essa rapidez, eu vou ali, faço uma diária, levanto uma grana e não quero mais saber. Eu não quero ter compromisso, eu não quero, né? Cara, que é isso? Então, quem tá disposto, quem tá compromissado, quem tem disciplina, quem se envolve nas coisas, se destaca.
Então, por quê? Porque a gente tá rodeado de pessoas que não querem se comprometer, que não querem se envolver, que quando assumem compromissos, elas não levam a sério as coisas, que elas não levam a sério vidas de pessoas, histórias, que é sempre muito simples, que o outro tá tudo bem, que isso não é nada. E, na verdade, não é. Na verdade, é muito mais complexo. Todo e qualquer compromisso que a gente assume, do mais simples ao mais, né, assim, responsável, vamos dizer assim, é sobre pessoas, e a gente tá negligenciando as pessoas, e as pessoas estão sentindo isso. Então, isso elas estão traduzindo na existência dela, isso tem tornado as pessoas tão frágeis, né? Então, assim, aprofundei demais, mas a grande questão é, precisamos valorizar as pessoas, e a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue se valorizar. Se você não entende, não enxerga seu próprio valor, da sua vida, da sua jornada, dificilmente você vai conseguir fazer isso pelo coleguinha, entende? Então, assim, tem muita gente que conta histórias, que prega versões, mas que de fato não vive isso. Então, ela não consegue comunicar isso. Eu não sou uma autoridade da internet, mas o que eu tô te falando eu vivo. Então eu sei o que eu tô te falando. É diferente de eu vir te contar uma história ou vir falar de um livro que eu li. Então a grande questão é se manter. A gente tem altos e baixos e isso é um processo natural. Mas a gente tem dificuldade. Por quê? Porque a gente quer viver só no alto. A gente não quer viver no baixo. E quando a gente entra no baixo, a gente tem a sensação de que tá tudo perdido, de que então nada mais vale a pena, de que a gente já fracassou e que isso é sinal de fim, de desistência, de, né, entregar a bandeira. E não é isso, na verdade. A vida tem uma metáfora, né, que todo mundo não, mas as pessoas já conhecem, que é aquele aparelho que mede o mover a pulsação, né, do coração, o movimento do coração lá, que sobe e desce, né? Então, enquanto tá subindo e descendo, tem vida existindo, né? A partir do momento que ela entrou numa linha reta, não existe mais vida. O que tá faltando é, de fato, voltando ao que eu falei no começo, é você conseguir encontrar sentido e significado quando você tá em baixa. Quando você tá no baixo, quando você tá no fundo do poço, tem um livro. Gente, se tiver fazendo sentido pra você, vai no aviãozinho, manda pessoas, daqui a pouco a gente vai encerrar a live. Mas tem um livro que fez muito sentido e ele fala sobre isso, tá disponível na internet, se chama Picos e Vales. É um livro curtinho, fininho, que fala bem claramente sobre isso, né? Sobre esse movimento que a gente tem. Ora a gente tá no pico, ora a gente tá no vale. E como a gente lida com o vale, que vai realmente dar sustentação para quando você estiver no pico e vice-versa. Se você souber administrar quando você tá pro pico, dificilmente você vai atravessar um vale. Agora, se você negligenciar o seu pico, você vai voltar pro vale e vice-versa. E cara, isso é genial! É genial, tem toda uma metáfora lá, enfim, né, do livro, mas é muito bom que ajuda a gente a visualizar isso, porque a gente tem a ideia de que quando a gente tá no fundo do poço, tá na dificuldade, ou a gente tá realmente com dificuldade de se perceber naquilo, né, porque a gente não é preparado para lidar com a dificuldade, né, a gente é mais assim, uma questão de viver feliz, né, e assim, a gente não entende que para isso a gente precisa encontrar significado quando a gente não tá bem e quando a gente tem obstáculos, né? E que é exatamente eles que nos prepara, que nos dá estrutura, nos fortalece pra gente viver e conseguir desfrutar de quando a gente estiver lá bem e tudo mais. Então, assim, vale a pena ler esse livro. Se chama Picos e Vales. E para encerrar, eu quero falar, esteja pronto. Esteja pronto para sua vida, até cansei de tanto que eu falei. Esteja pronto, se prepare. Como que faz isso, Giovana? É você começar a encontrar sentido nas pequenas coisas do seu dia.
as pequenas coisas, como dizia Jung, a vida está no cotidiano, gente, no dia a dia, não é numa viagem, não é num final de semana excepcional, não é num dia único. A vida é cotidiano, é isso que é a vida. Se você fica acreditando que vida é um final de semana, ou final do ano, ou Natal, Ano Novo, não sei o que, quer dizer, sua vida se resume a quantos momentos na sua existência toda, né? Então, é muito complexo. A real é que a sua vida está no cotidiano, está nas pequenas coisas, sua vida está acontecendo. A questão é, você está percebendo? Você está vivendo a sua vida de fato? Tem uma coisa que faz muito sentido, né? Que é você conseguir se perceber em tempo real e fazer pequenas reflexões, sabe? Assim, se você fosse hoje, o que você ia estar deixando para trás? O que você podia resolver hoje que nem precisa de tudo isso que você acha que precisa, dá pra você resolver hoje? Só que você não resolve, só que você não faz. O que dá pra fazer hoje que vai deixar você um pouco mais tranquilo? Começar o dia fazendo as coisas que mais importam, as prioridades ao invés das mais simples, para ter a sensação de que fez mais, mas na verdade as que são realmente importantes você vai adiando, e como eu na live. Então, assim, esteja preparado é mais sobreviver a sua vida no hoje, no agora. E não é como se não existisse amanhã, não sei o que, não. Nada contra quem pensa sobre isso, eu já pensei dessa forma, mas é muito sobreviver o hoje mesmo, sabe? Se tem amanhã, ótimo, se não tiver, eu não tô compromissado com amanhã, eu tô compromissado com quem eu posso ser hoje, eu tô compromissado com o que eu posso fazer hoje, com o que eu estou aprendendo hoje. É claro que eu tenho consciência e noção de que eu faço isso em prol do amanhã, né? Hoje eu sempre tô aprendendo mais, tô construindo mais, tô estruturando algo de fato, porque amanhã eu vou precisar disso que eu tô fazendo hoje, e depois eu vou precisar e vice-versa. Tenho essa consciência. Só que se eu não viver o hoje para o hoje e sempre viver para o amanhã, o que isso vai sendo construído dentro de mim? Que o hoje nunca é suficiente. Então, quando o amanhã chegar, ele também não será suficiente, porque eu idealizei tanto que quando ele chega eu falo, mas é só isso? Só isso que é todo o meu sonho de ir pra Disney? É só... Entenderam? Mais ou menos por aí. Então, se você não entende hoje, você não consegue perceber a profundidade, o peso da sua existência na Terra e o quanto você pode impactar a sua própria vida e a vida de quem está ao seu redor, e o quanto você pode mover perto das pessoas que estão perto de você, e o quanto você faz a diferença na vida das pessoas, elas aceitando ou não, elas assumindo ou não, elas agradecendo ou não, elas te tratando bem ou mal, não importa. Você tá tocando vidas, você tem a oportunidade de transformar pessoas, entendeu? Você tem feito isso? Não precisa ser em live no Instagram. Sempre a gente começa na nossa casa. Sempre é na nossa casa. É muito legal pensar assim... quando a gente quer muito mover o mundo, né? Todo mundo quer ir pra África, né? Mas assim, você começou na sua casa, você conversa com todo mundo da sua família, você consegue se relacionar com quem tá perto de você. O maior desafio que a gente tem é justamente com quem tá perto da gente. É o meu maior e provavelmente é o seu também. Porque essas pessoas, elas estão perto da gente justamente para nos aprimorar, para nos ajudar a crescer e a aprender a nos desenvolver mais a nossa humanidade, entendeu? Porque se você evitar todo mundo que você tem dificuldade, se você evitar todo mundo que tem características que não são tão interessantes para você, como você vai se desenvolver como ser humano? Como você vai crescer? Se você evitar todo mundo que é diferente de você, você não vai se desenvolver. É justamente nas diferenças que você tem que desenvolver habilidades, e aí que você cresce. Então, e como que a gente faz para estar pronto? Quando a gente tem muita clareza de que nós não somos nada, né? E que nós somos de fato frágeis e que existe uma única fonte de inspiração e que nela tudo podemos, né? E essa nossa fonte é Jesus Cristo. Não sei se faz sentido para todos que está aqui, mas para mim faz. Agora, se você quiser dar outro nome, quiser pensar outra coisa, tá tudo certo, nós não vamos ser inimigo, sabe?
Mas como aqui é minha live e eu sou livre, eu tenho que falar da minha fonte. E a minha fonte é Jesus. E ela é a fonte de todos nós, você tendo consciência ou não. Então, nele nós tudo podemos. E quando a gente encontra essa fragilidade, é que a gente está encontrando a força. Porque eu não sou nada. Mas quando eu tô conectada, eu posso ser tudo. Então, é isso. Espero que tenha agregado a quem passou por aqui ou quem vai assistir depois a live. Eu acredito que vai ficar salva. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade que eu já vou encerrar. Deixa eu ver quem tá aqui. Ivone, Lourdes, Ivanete, Mariana, Hilda e Gláucia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E até a próxima live. E agora eu já falei hoje que eu tenho que fazer mais live, né? Já me comprometi. Mas vai rolar. Eu vou colocar tudo isso no papel. E o bicho vai pegar. Até a próxima, galera. Fui.